tem dificuldade em dizer não? Muitas pessoas enfrentam essa situação, principalmente no contexto familiar e no trabalho, onde as relações são mais afetadas pelo tipo de comunicação em que se insere neste contexto. Você está no canal Universo da Linguagem, onde abordamos este tema em vários aspectos gramaticais e principalmente linguísticos, com foco nas interações e relações sociais. Se você tem dificuldade para expressar as suas opiniões, os seus sentimentos, as suas ideias, seus pensamentos e emoções, aqui você vai saber como isso pode te afetar, mas também encontrará soluções práticas para resolver esta situação. Um dos impactos negativos que você pode ter ao ter essa dificuldade de dizer não, principalmente em situações que é necessária essa atitude, você pode ter impactos psicológicos, e um deles é a baixa autoestima. Este tipo de submissão constante, dificuldade em dizer não, ele reforça para você uma percepção negativa de si mesmo. Você acaba tendo a ideia de que seus próprios desejos e opiniões não têm valor. O segundo impacto psicológico que a pessoa pode ter ao não saber como dizer não é o ressentimento e a raiva reprimida. Quando alguém não se expressa de forma autêntica, normalmente ela acumula frustrações e que pode evoluir para ressentimento em relação a si mesmo e aos outros. O terceiro é o medo de rejeição. Muitos têm dificuldade em dizer não por medo de ser excluído ou rejeitado em determinadas relações sociais, especialmente se cresceram em ambientes onde a obediência era valorizada. Mas não estou dizendo que obediência é um ponto negativo. O que eu estou querendo dizer é que o indivíduo que passa por essa situação, ele ainda não conseguiu desenvolver a percepção e nem perceber a diferença entre obediência e submissão. Há também dois aspectos importantes que influenciam no comportamento das pessoas, principalmente, dentro deste contexto, daquelas que têm dificuldade em dizer não. A primeira delas seria crenças limitantes. O que isso significa? Significa que, dentro deste contexto, a pessoa dizer não é uma postura egoísta. Discordar é uma falta de respeito. Um outro fator que influencia no comportamento das pessoas são os padrões culturais. Significa dizer que tem culturas que pregam que, ao dizer não, você acaba promovendo um conflito. Agora vamos falar dos aspectos sociais que a pessoa sofre ao ter dificuldade em dizer não. A pessoa pode ter, por exemplo, um relacionamento desequilibrado. Significa dizer que, se a pessoa tem dificuldade em dizer não, dependendo do tipo de relacionamento que ela está, esta atitude de submissão pode, inclusive, promover ao outro autoridade sobre ela. Um outro ponto é a falta de autenticidade. E a falta de autenticidade atrapalha nas relações que buscam na pessoa a sinceridade, principalmente no trabalho. Vejamos então que dizer não é muito importante para o equilíbrio emocional da pessoa e importante também na construção das relações. E esta habilidade de discordância por meio da comunicação adequada, ela pode ser desenvolvida sem ser agressiva. Você sabia que saber dizer não também faz parte da comunicação assertiva? Mas o que é uma comunicação assertiva? O que significa a palavra assertiva? A assertiva vem do substantivo asserção, que significa afirmar, afirmação, de maneira
clara e objetiva. Então, a comunicação assertiva é um estilo de comunicação em que o indivíduo expressa a sua opinião, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas emoções de maneira clara, honesta, sem ser agressivo, mas também sem ser passivo. Neste conteúdo, você vai perceber como aumentar e desenvolver a percepção do uso da linguagem ajuda na sua comunicação, principalmente dentro deste contexto, a dizer não. A primeira situação que será colocada para que você possa observar como o uso da linguagem ela vai promover uma comunicação mais eficaz e você vai ter condições de expressar os seus verdadeiros sentimentos. E neste caso, sem ser agressivo. Vamos supor, por exemplo, que você está numa reunião expondo as suas ideias e frequentemente você é interrompido por um colega. E você já percebeu que esse colega interrompe justamente para atrapalhar a sua exposição. Como você pode agir diante de uma situação dessa sem ser agressivo, mas também sem ser passivo, como se você estivesse concordando com aquela situação? Então você pode dizer: olha, fulano, eu percebi que você me interrompeu várias vezes na reunião, mas esta interrupção contínua, ela me atrapalha na coordenação das ideias. Será que você da próxima vez poderia esperar eu concluir as minhas ideias e depois fazer as suas perguntas e os seus comentários sobre? Uma outra situação bastante desagradável e que pode acontecer é numa reunião de amigos, sempre às vezes tem um que gosta de fazer piadinhas em relação ao outro. E esse outro pode ser você. Se você ficar quieto, é como se você estivesse aprovando aquele tipo de brincadeira, aquele tipo de situação. E, na verdade, você não está gostando. Você pode expor os seus sentimentos sem causar conflito nessa relação, em relação aos amigos. Você pode dizer: olha, eu sei que você não tem intenção de me magoar, mas toda vez que você faz esse tipo de brincadeira, eu fico muito tímido, fico muito envergonhado diante dos outros colegas. Expõe a situação para o seu colega. Não deixe que isso acabe te incomodando, certo? Vamos ver uma situação em relação ao seu chefe, que tinha prometido um certo percentual de aumento salarial e você recebeu uma notícia de que teve o aumento, mas não condiz com aquilo que foi proposto. Então, se você ficar quieto, passivo, você aceitou. Você pode conversar com seu chefe manifestando seu descontentamento. E esse tipo de atitude pode ser amenizado dependendo do tipo de linguagem e como você vai usar a comunicação com ele. Por exemplo, você pode dizer: eu aprecio muito o que você está me oferecendo, mas com base nas atividades e responsabilidades que eu venho assumindo durante todo esse tempo, eu acho que eu mereço um percentual maior. Esta é uma sugestão. Vamos para uma situação na família. A família quer visitar os parentes num final de semana e que é feriado. E você não está disposto a ir, você está cansado, você será o motorista. Então você pode dizer: olha, eu entendo que você gostaria de passear, mas que tal nós aproveitarmos esse feriado para descansar, porque eu estou muito cansado, e nós poderíamos ir no próximo final de semana mais tranquilo e poderemos curtir a viagem com muito mais conforto. Veja bem, você está manifestando empatia, colocando no lugar da pessoa, você está expondo a sua situação. E terceiro, você está colocando alternativas para a pessoa. Um outro exemplo de colocação que você pode fazer numa comunicação, fazer perguntas. Isso promove um diálogo. Um exemplo: alguém coloca uma sugestão, uma opinião, mas você não está de acordo. Você pode dizer: mas por que você acha que esta é a melhor decisão?
Será que nós poderíamos verificar outras opções? Veja bem, uma pergunta promovendo um diálogo. Quando você usa a linguagem de forma adequada, isso fortalece as suas estratégias de comunicação. Além de fortalecer a sua confiança, passar essa credibilidade ao outro e fortalecer as relações. Esses exemplos citados não são infalíveis, mas abre a perspectiva, abre a sua percepção de usar a linguagem a seu favor. Basta observar. Esta é uma habilidade que pode ser desenvolvida com observação. Quando você passa a observar como você está usando a linguagem, você promove habilidades a seu favor e a dos que estão à sua volta. Vamos ver agora por que a comunicação assertiva ela é importante e dentro desse contexto, como é importante saber dizer não. Comunicação assertiva, ela promove o respeito mútuo. Ao se comunicar assertivamente, mostramos respeito pelos nossos próprios direitos e pelos direitos dos outros. Isso cria um ambiente de respeito e compreensão. O segundo ponto é que a comunicação assertiva reduz conflitos. A comunicação assertiva, ela evita mal-entendidos e ressentimentos. E o mal-entendido e o ressentimento pode surgir de uma comunicação passiva ou agressiva. Por isso é importante entender que a comunicação passiva nem sempre constrói relações positivas, assim como a agressividade nunca constrói relações boas. E nós temos também o benefício da comunicação assertiva, a melhora da autoestima. Exatamente. Pessoas que se comunicam de maneira assertiva, elas sentem-se mais confiantes e valorizadas, pois sabem que suas necessidades e opiniões são consideradas importantes. A comunicação assertiva fortalece relacionamentos. A comunicação aberta e honesta é chave para as relações interpessoais saudáveis e duradouras. Quando somos assertivos, de novo, sinceros, abertos, honestos, de maneira sem ser agressiva, nós construímos confiança e transparência nos relacionamentos. Veja que há muitas formas de se expressar que promovem o nosso desenvolvimento pessoal e também o profissional. Ter uma atitude passiva, principalmente no trabalho, isso não é favorável, porque não consegue expor as suas ideias de maneira honesta, clara e objetiva. Veja que há muitas formas de se expressar que promovem o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O importante é sempre analisarmos, é sempre observarmos as nossas atitudes e a dos outros para que nós possamos fazer adequação das linguagens em determinados contextos, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer comunidade. Então, o mais importante é ter em mente que ser passivo não constrói identidades. Aliás, destrói a sua identidade. Então, vamos ficando por aqui hoje e nos veremos na próxima oportunidade. Até mais!